Graça e paz, amados irmãos. Uma alegria estar aqui com essa igreja, essa comunidade de discípulos, né? Nesses últimos tempos, Deus tem tocado muito no meu coração nesse sentido. Nós temos aqui, bom, eu vou falar como o Senhor tem posto no meu coração, não significa que você tem que fazer igual, mas eu considero assim, a palavra do Senhor diz assim, a igreja é uma só, é um só corpo, é um só rebanho, é um só pastor. Aqui nós temos uma comunidade de discípulos do Senhor Jesus. Aqui nós temos um grupo de seguidores do Senhor Jesus, que nós chamamos de uma igreja local, né? Mas lembrando que eu sou da mesma igreja que os irmãos. Amém? Eu congrego hoje com o povo do Senhor lá em Américo Brasiliense, lá no centro da cidade, próximo da prefeitura. Eu sempre confundo o nome da rua, não sei se é Marcelo Balbo, como é que é lá, mas é a rua da prefeitura. Estamos a 300 metros da prefeitura, então se alguém algum dia quiser fazer uma visita lá, será muito bem-vindo. Acho que é isso que eu tinha para dizer inicialmente. Muito bom estar aqui hoje com os irmãos. Eu estava pensando aqui, sempre tenho vontade de vir aqui, né? E a gente acaba não vindo. Aí parece que o dia que convida para pregar, vem. Não era para ser assim, né? A gente devia vir sempre, né? Porque aqui é minha igreja também, né? Amém? Muito bem. Eu esqueci de combinar algumas coisas antes com o pastor Lael, embora nós nos falamos já, acho que há 2 meses sobre essa noite, mas eu esqueci de perguntar algumas coisas para ele. Eu não vou falar tudo o que eu esqueci de perguntar, mas uma das coisas que eu esqueci de perguntar era quanto ao tempo que eu teria disponível. E eu não vi nenhum relógio aqui. Tá ali. Então agora eu vi o relógio. Ok, mas eu pretendo não me alongar demais, né? Não me alongar nada, aliás, né? Não me alongar. Oi? Parece que o sonoplasta, quando dá hora, ele corta o microfone, é isso? Fica a dica para ele. Ok. Antes de passar propriamente a palavra que eu tenho para compartilhar com os irmãos, eu gostaria de mencionar, talvez os irmãos tenham visto, porque esse videozinho ele circulou pelas redes sociais aí, talvez muitos dos irmãos tenham visto. É um vídeo que fala dos 8 segmentos dos menos evangelizados no Brasil. Alguém viu? Levanta a sua mão. Então eu vou falar agora, né? Mas você pode acessar isso, né, lá no YouTube, os 8 segmentos menos evangelizados no Brasil. É um videozinho bonitinho, e naturalmente é mais bonitinho ver lá do que só ouvir eu falar. Mas eu vou citar hoje à noite aqui para vocês. Existem esses 8 segmentos menos evangelizados no Brasil. Se não por essa ordem, propriamente dito, mas eu vou citar os 8. Os indígenas, os povos indígenas. Existem muitas tribos indígenas, mais que 100 de tribos, povos indígenas ainda não alcançados com o Evangelho do Senhor Jesus. São almas preciosas pelas quais Cristo morreu, né? Eles estavam aqui antes de nós chegarmos, né? Nós que invadimos o território deles, e nós estamos com a mensagem do Evangelho e nós precisamos alcançá-los. O segundo são os ribeirinhos. Lá no Amazonas
estima-se aproximadamente 35 mil comunidades ribeirinhas, e destas, cerca de 10 mil não têm presença evangélica. Terceiro, os quilombolas, aquelas pessoas que moram nos quilombos, são descendentes de escravos, né? Eles se infiltraram pelo meio das matas e lá se desenvolveram, e hoje estão mais próximos aqui das cidades e tudo mais, mas também são um povo, um dos povos menos evangelizados no Brasil. Milhares de comunidades quilombolas precisam ser alcançadas. Os sertanejos, o sertão nordestino, muito já foi feito, graças a Deus, nos últimos 10 anos, mas ainda há muito por ser feito. Está incluído entre os povos menos evangelizados do Brasil. O próximo são os ciganos. Estima-se que mais de 1.200.000 ciganos no Brasil. E eu sei que, às vezes, quando a gente vê um acampamento de cigano, a gente passa longe, né? A gente tem medo desse povo. Eles têm uma fama de serem maus, né? Mas são almas preciosas que precisam ouvir o Evangelho. Então, é um dos povos menos evangelizados. Os surdos. Estima-se mais de 9 milhões de surdos no Brasil. 9 milhões. E menos de 1% se diz cristão. E nós tivemos o privilégio de ter na nossa livraria vários funcionários que sabem a linguagem brasileira de sinais. E, por conta disso, os surdos iam muito na nossa loja, né? Na nossa livraria. Muitos surdos iam lá. Depois eles saíram da livraria e os surdos sumiram. E, recentemente, o Fowler voltou a trabalhar conosco por um tempo e eles voltaram. A questão é a seguinte: quando eles encontram alguém que sabe se comunicar com eles, eles se apegam a essas pessoas. E as pessoas que os cativam, eles ficam fiéis a essas pessoas, né? A essa amizade. E o problema é que, se um homossexual o cativa, ele vai ficar muito amigo desse homossexual. Se um traficante o cativa, ele vai ficar muito amigo desse traficante. Mas se um crente em Jesus o cativa, ele vai ficar muito amigo e muito provavelmente vai se converter a Cristo por influência do seu amigo. Então, eu falei de indígenas, eu falei de ribeirinhos, eu falei de quilombolas, eu falei de sertanejos, ciganos, e você pode pensar, mas, irmão Jairo, essas pessoas estão lá no Amazonas, estão lá no Nordeste, estão lá não sei aonde. Aqui pertinho de vocês tem um povo não alcançado, o povo surdo. Então, eu gostaria de fazer esse apelo, principalmente aos mais jovens, né, que você aprendesse a linguagem brasileira de sinais e se comunicasse com eles. É muito interessante isso, eles se apegam às pessoas que se comunicam com eles, né? Então, nós tivemos o privilégio de conhecer uma jovem surda, lá na nossa igreja em Santa Cruz das Palmeiras, e assim que eu soube que lá tinha uma jovem surda, nós fizemos um propósito de, pelo menos uma vez por mês, irmos pregar a palavra de Deus lá e levar um intérprete, porque eu também não sei. Eu já tentei aprender, mas nessa idade é difícil, vocês sabem como aprender uma nova língua depois dos 60 é complicado. Mas os jovens podem aprender isso com facilidade, as crianças, né? Então, fica aqui essa palavra, esse estímulo, né? E não muitas vezes esses surdos, eles são discriminados dentro da
própria casa deles, dentro da própria família. A própria família não se importa muito de aprender a linguagem deles, comunicar com eles, e muitos entram numa profunda depressão e acabam tirando a própria vida. Nós tivemos uma experiência assim muito triste, né? E às vezes eu conto essas coisas para nos despertar. Uma vez uma pessoa chegou para nós e disse: olha, tem uma pessoa surda que gostaria muito de vir aqui na igreja, mas precisaria ter um intérprete, né, para ela poder ouvir a palavra e saber de tudo que estava acontecendo, então tinha que ter um intérprete. E nós falamos: então vamos arrumar um intérprete? E aí nós marcamos o dia, você traz a pessoa e ficou nisso de vamos arrumar um intérprete, vamos arrumar um intérprete, vamos arrumar um intérprete, e não arrumamos o intérprete, e a coisa foi passando, e um dia ela chegou assim, sabe aquela surda? Ela se jogou do 3º andar, lá do prédio onde ela morava. E isso está pesando no meu coração até hoje. Então eu gostaria de deixar esse desafio. O outro segmento menos evangelizado são os imigrantes. Os imigrantes. Estima-se mais de 300 mil imigrantes no Brasil, vindos de mais de 100 nações diferentes. E dessas 100 nações representadas por esses imigrantes no Brasil, 27, pelo menos, são nações que são fechadas para o Evangelho. Então, a possibilidade de evangelizar essas pessoas aqui para que eles possam voltar depois para os seus países de origem e falar de Cristo lá, como nativos lá, eles poderiam trabalhar lá. Aqui mesmo, em São Carlos, tem muitos chineses, né? Você já conhece lá a gente brinca, fala os Xing Ling lá, né, que tem aquelas lojas lá na Baixada. Então, são pessoas que precisam ouvir de Cristo. O outro segmento, então, esses primeiros 7 são segmentos socioculturais. O 8º é um segmento socioeconômico. Os mais ricos dentre os ricos, ou os mais ricos dos ricos, e os mais pobres dos pobres. Os mais pobres dos pobres, os mais ricos dos ricos, também estão entre os menos evangelizados. Todo o trabalho evangélico ou evangelístico está nesse meio, entre os mais pobres dos pobres e os mais ricos dos ricos. E esses extremos estão, então, sem ser alcançados. Esses 9 aparecem nesse vídeo, ou melhor, esses 8 aparecem nesse videozinho que eu mencionei para você. Depois você chega em casa, dá uma olhada. Não vai abrir agora aí o celular, né? Mas em casa, dá uma olhadinha e deixa o Deus tocar o seu coração. Porém, quando eu estava orando por esses segmentos, esses dias, Deus tocou no meu coração para um 9º segmento. Os vizinhos da igreja e os nossos vizinhos. Eu fiquei assim maravilhado que o pastor Lael orou pelos vizinhos aqui, né? E isso estava aqui no meu papelzinho marcado para falar, né? Eu não sei se acontece com você, mas às vezes acontece em grandes cidades, a gente não sabe o nome do vizinho do lado. Você sabe o nome do seu vizinho que mora do lado da sua casa? Na frente? No fundo? Amém. Glória a Deus por aqueles que sabem. Tem pessoas que são bem expansivas, bem comunicativas, faz amizade com todo mundo, né? Mas às vezes nós temos essa dificuldade, né, de fazer amizade e moramos anos ao lado da pessoa. E uma vez eu ouvi essa estatística, muito tempo atrás, que os vizinhos das
vamos chamar assim, das igrejas, dos locais onde as igrejas se ajuntam, dificilmente um vizinho se converte. Era uma estatística que alguém apresentou uma vez. Um desafio aí também, né? Os vizinhos da igreja. E eu gostaria de encerrar essa pequena introdução fazendo a oração que o Senhor Jesus Cristo falou para nós fazermos. Está lembrado? Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Mas uma coisa que Deus tem também pesado no meu coração é assim, quando eu oro por algum assunto, por alguma necessidade, eu devo estar disposto a ser a ferramenta de Deus para resolver aquela necessidade, para resolver aquele assunto. Se eu orar, mas eu não estou nem um pingo, eu não estiver nem um pinguinho disposto de vontade de fazer aquilo pelo qual eu estou orando, então não faz sentido, não é verdade? Neemias, ele orou meses pelo trabalho de restauração dos muros de Jerusalém. E enquanto ele orava pela restauração dos muros de Jerusalém, pelo trabalho que tinha a ser feito, ele foi se preparando para fazer o trabalho. Ele foi se organizando e continuava orando, e foi se organizando e continuava orando. O dia que ele entrou na presença do rei, o rei falou: pai, por que você está triste? Você não está doente? E ele falou: mas como eu não ia estar triste se a cidade onde meus pais estão sepultados está tudo destruído, os muros derribados, as portas queimadas a fogo, como eu não estaria triste? E o rei falou para ele: então o que você quer? E ele já tinha a listinha prontinha. Ele falou: eu quero a autorização do senhor para pegar madeira para fazer isso, quero guarda para aquilo, quero mais aquilo, quero uma licença de tanto tempo. Ele estava com todo o esquema, quer dizer, ele orou, mas ele se preparou para ir. Então eu aprendo isso. Eu oro aqui pelos segmentos menos evangelizados, mas Senhor, manda o meu irmão. Não manda eu não, né? Então, não faz sentido. Você quer orar por isso? Você quer se dispor a fazer algo por um desses segmentos? Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu vou sugerir que você faça uma oração em silêncio e eu vou encerrar esse tempinho orando em voz alta aqui. Pai, eu quero agradecer o Senhor por esta noite, estarmos juntos com os nossos irmãos aqui, esta comunidade de discípulos do Senhor Jesus. E nesse momento, Senhor, o Senhor tem colocado no coração do teu servo de orar por estes segmentos menos evangelizados no Brasil. E nós queremos apresentá-los diante do Senhor, os indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas, os sertanejos, os ciganos, os surdos, os imigrantes, os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres, e também os nossos vizinhos, os vizinhos da igreja, como já foi aqui hoje à noite dito. Mas também, conforme o Senhor tem ministrado no nosso coração, Senhor, nós queremos nos dispor para fazermos a obra do Senhor.
Eu quero agradecer o Senhor, porque eu sei que os teus filhos aqui têm se esforçado no sentido de levar a tua palavra, através das células, através das casas de paz. Quero louvar o Senhor por estas iniciativas e outras mais que não é do meu conhecimento. E oramos, Senhor, que o Senhor levante trabalhadores para a tua seara. Abençoa, Senhor, esta comunidade. Que os teus filhos aqui venham cada dia mais ser aperfeiçoados no Senhor e cheguem à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Podem sentar, amados? Agora, no tempo que nós temos ainda, eu gostaria de trazer uma breve reflexão a respeito da salvação. Eu não conheço todos os que estão aqui presentes hoje à noite, eu não sei quantos já são convertidos, salvos, né? Se tem alguém que veio visitar e ainda não é salvo, então eu não tenho esse conhecimento, tá? E eu vou então compartilhar o que o Senhor pôs no meu coração para essa noite. É uma palavra que o Senhor já me deu há muito tempo, mas enquanto pensava, meditava, buscava, a palavra que eu senti em maior liberdade de apresentar foi essa. E se você já é salvo, que Deus use essa palavra e você possa usar essa palavra depois para compartilhar com outras pessoas lá fora, né? Para isso nós viemos aqui hoje à noite. Talvez você vai dizer, bom, isso aí tudo que o senhor falou eu já sei. Eu já experimentei. Né? Amém. Glória a Deus por isso. Então agora você compartilha também lá fora com as pessoas que Deus permitir você compartilhar. Quando falamos sobre salvação, quando a Bíblia Sagrada fala sobre salvação, e esse tema, ele vai de Gênesis a Apocalipse, nós ouvimos essa semana uma palavra tão preciosa, né? Na quinta-feira, e o pregador dizia que antes de Deus dizer lá no princípio, haja luz, Deus disse, haja cruz. A salvação foi planejada antes da fundação do mundo. E a Bíblia Sagrada, das primeiras páginas até as últimas páginas, aborda o tema da salvação. Salvação de quê? Salvação da pena do pecado. Salvação da condenação do pecado. Salvação do castigo do pecado. Já antes de haver mundo, antes da fundação do mundo, o nosso Deus planejou uma poderosa salvação, na sua onisciência, na sua presciência, o seu poder de conhecer o futuro, o seu poder de conhecer todas as coisas, mesmo antes que elas aconteçam, Ele já planejou a nossa salvação. Salvação da pena e da condenação do pecado. Todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. E aqueles que não obtiverem a salvação sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Eu estou citando 2 Tessalonicenses. Se você quiser conferir, talvez seria bom nós conferirmos. 2 Tessalonicenses, eu gosto de que
todos confiram nas Escrituras e não apenas seja citado o texto. Então, na medida do possível, nós vamos conferir cada Escritura. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 em diante. E a vós outros, que sois atribulados, falando dos crentes, a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Os crentes terão alívio, juntamente com todos os crentes, em todas as épocas, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E estes que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Não é uma palavra gostosa de falar essa, mas é necessário falar. Porque isto é o que espera aqueles que não são salvos. Penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Você já pensou o que é passar a eternidade separado de Deus, em tormentos eternos? Isso é o que aguarda os não salvos, os que não conhecem, os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso o nosso coração deveria arder por aqueles que não são salvos, arder de amor, e não deveríamos poupar sacrifícios para levar a palavra do Senhor a todas as pessoas. Louvado seja Deus. Eu sei, a gente sempre conversa, pastor Lael e eu, e ele compartilha as coisas, e eu fico maravilhado, né, dos irmãos que vão às casas de paz, fazer as casas de paz, os que têm as células, né? Glória a Deus por isso. Continua. E mais oportunidades que Deus te der, faça também. Amém? Glória a Deus. Porque, olha, amados, esse é o destino daqueles que não conhecerem o Evangelho. Eu vou repetir: sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, salvação, quando falamos de salvação dessa situação. Então, eu quero rapidamente apresentar 5 questões, 5 perguntas a respeito da salvação. E nós vamos, com a ajuda de Deus, meditar, refletir sobre essas questões. Lucas capítulo 13 e versículo 13. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículo 23. Eu estou usando versão atualizada. Eu creio que a maioria está usando NVI, é isso? Não? Então tá bom. Então, se alguém está aí com o iPhone, né, e tem aí muitas versões, eu estou usando atualizada. E 23. Aqui tem uma pergunta que foi feita para o Senhor Jesus a respeito dos salvos, a respeito da salvação. Então alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Senhor, são poucos os que são salvos?
E para responder essa pergunta, nós vamos para uma outra referência. Nós poderíamos usar a própria referência de Lucas aqui, mas eu creio que em Mateus 7, o texto fica mais fácil ainda de nós entendermos. Mateus 7, vamos folhear bastante as Escrituras hoje. Mas vocês estão craques, né? Mateus 7 e 13. Todos acharam? Ok. O Senhor disse: entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Senhor, são poucos os que são salvos? Sim, são poucos os que são salvos. Isso me leva a uma pergunta, uma outra pergunta, para vocês que estão aqui hoje à noite. Vocês estão entre esses poucos que são salvos? Ou você está entre os muitos que ainda estão no caminho largo, a caminho da perdição? Eu tenho uma boa notícia. Glória a Deus. Se você está no caminho largo hoje à noite, se você não tem certeza de estar no caminho estreito que conduz para a vida, hoje você pode mudar de caminho. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você está no caminho largo? Olha, o caminho largo conduz para a perdição. Os que morrerem no caminho largo sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor, da glória do seu poder. Então você pode hoje mudar o seu caminho. Sair do caminho largo, entrar no caminho estreito. Porque muitos estão nesse caminho largo que conduz para a perdição. Poucos estão no caminho que conduz para a vida. Isso me leva a mais uma reflexão. Talvez você fica meio preocupado às vezes. Puxa, mas a nossa comunidade é tão pequena, é pouca gente, e é difícil ganhar alguém. Não sei se você já se flagrou pensando assim. É isso mesmo? Será que está certo do jeito que está? Infelizmente, é isso mesmo. São poucos. Mas ainda assim, nós não podemos perder a esperança de ganhar alguns. Amém? Paulo falou assim, que ele fazia de tudo para ganhar o maior número possível. Nesse sentido, ganhar almas para Cristo, ganhar o maior número possível. E esse deveria ser o nosso alvo também. Ganhar o maior número de almas possível. Eu sei que não é fácil, são poucos os que querem. Com certeza vocês indo aí falar com as pessoas sobre a casa de paz, possivelmente vocês enfrentaram muitas situações, né, que as pessoas não querem. E eu sei que você ficou triste. E a gente às vezes fica triste. Só não pode ficar desanimado, né? Tem que seguir em frente. São poucos os que são salvos, são poucos. Que Deus opere hoje à noite aqui. E se alguém ainda não está entre esses poucos,
hoje à noite, você pode fazer parte desses poucos. Amém? Amém. Ok, vamos mais uma pergunta. Marcos 10 e 27. Marcos 10, capítulo 10, versículo 27. Ou melhor, a pergunta está no versículo 26. Marcos, capítulo 10, versículo 26. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Então, quem pode ser salvo? Existe uma ideia meio generalizada entre as pessoas, que é a seguinte: quem é bom, quem faz o bem, esse vai ganhar o céu, esse vai ser salvo. Os ruins, os maus, esses não. Esses não vão ganhar o céu. Esses não podem. E há pessoas, talvez não seja o caso de ninguém aqui, queira Deus que não, mas a pessoa pensa assim: puxa, eu sou tão mal, tão mal, tão mal, que para mim não tem jeito. Não tem salvação para mim. Ou às vezes nós julgamos alguém assim, né? Olha, aquela pessoa é tão má, aquele não tem remédio, aquele não tem solução. Então, eu gostaria de rapidamente responder essa pergunta: quem pode ser salvo? E a resposta da Bíblia é: quem quiser. Quem quiser. Aleluia. Glória a Deus. Não existe pecador ruim demais que não possa ser salvo. Não existe pessoa perdida demais que não possa ser salvo. Quer ver? Vamos abrir aos Coríntios. Aos Coríntios. 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 9 e 10 e 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Se terminasse aqui, estava ruim, né? Mas olha o versículo 11. Tais fostes, passado, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Acompanhou o texto? Na cidade de Corinto tinha tudo quanto é tipo de pecador. Injustos, impuros, idólatras,
adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Lá na cidade de Corinto tinha tudo quanto é tipo de pecado, de iniquidade, de transgressão. Mas um dia, o evangelho do Senhor Jesus Cristo chegou naquela cidade. E Paulo fala qual foi a mensagem que ele pregou. Ele disse: eu não quis expor nada para vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E aos Coríntios capítulo 15 ele diz: o evangelho que eu preguei foi esse: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o evangelho que salva. Essa é a mensagem salvadora do evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Nós não pregamos um Jesus defunto, nós pregamos um Cristo vivo, poderoso para salvar. E quando os coríntios ouviram essa mensagem, aqueles bêbados, aqueles efeminados, aqueles sodomitas, aqueles ladrões, aqueles avarentos, aqueles idólatras, pagãos, quando eles ouviram de Cristo, eles creram, foram batizados, foram salvos, aleluia. Paulo fala assim: tais fostes alguns de vós. Se você entrasse na comunidade dos coríntios, possivelmente, você ia dizer: ah, eu conheço aquele lá, ó. Eu roubava todo mundo, ó, o maior ladrão que tinha aqui. Aquela fazia ponto lá no mercado. Aquele era um efeminado. E lá na comunidade da igreja de Corinto, tinha todo esse tipo de gente. Quem pode ser salvo? Quem quiser. O maior pecador pode ser salvo, aleluia. Glória a Deus por isso. Mas sabe, eu preciso dizer o outro lado. Tem gente que se acha bom demais e pensa que não precisa de salvação. Então eu vou rapidamente contar, eu não vou ler para poupar um pouquinho de tempo, mas vou contar a história de um homem que chamava Cornélio. Está em Atos capítulo 10. E esse homem é descrito como um homem temente a Deus, que orava de contínuo a Deus, que fazia muitas esmolas ao povo, um homem caridoso, temente, um homem de oração. Mas esse homem não era salvo. Você conhece a história? Atos 10, Cornélio. Deus mandou um anjo falar com Cornélio, falou: olha, você manda alguém lá em Jope, chama Simão Pedro vai vir aqui na sua casa, e Simão Pedro vai dizer palavras mediante as quais você será salvo, porque ele não era salvo, apesar de ser tão bom. Se visse o Cornélio, se você fosse vizinho dele, você ia dizer: ó, se tem alguém que merece o céu, é esse homem, porque ele é bom, viu? Nunca vi uma pessoa como essa. Mas Cornélio, com toda a sua bondade, com toda a sua justiça, ele não era salvo. E talvez, pode ser que essa seja a sua situação. E esse é um problema com quem nasce num lar evangélico. Às vezes a pessoa pensa, porque nasceu num lar evangélico, já está tudo resolvido. Meu pai é crente, meu avô foi crente, meu bisavô foi crente, e eu nasci crente. Não, ninguém nasce crente. É preciso aceitar Cristo como Salvador para ser salvo. Amém? Eu preciso ir mais depressa, senão eu vou estender muito, né? E eu prometi não estender. A próxima pergunta, Atos 16 e 30. Quem pode ser salvo? Quem quiser. Todos precisam, até o bonzinho, né? O que se acha justo aos seus olhos. Atos capítulo 16, versículo 30. Atos 16 e 30. Eu acho que essa água era para mim mesmo, né? Ah, tá bom.
Ok. Atos 16:30. Um homem estava tremendamente desesperado. O carcereiro lá da cidade de Filipos. Esse homem chegou a um passo da eternidade. E ele percebeu que ele estava perdido. Porque ele ia cometer suicídio. Ele pensou que não tinha mais jeito para ele. Ele estava pronto para cometer suicídio. E Paulo falou, não faz mal nenhum para você, nós estamos todos aqui, ninguém fugiu, está todo mundo aqui, não faz isso não. E o homem estava tremendo, porque ele estava a ponto de tirar sua vida, e ele estava vendo a eternidade diante dele, e ele sabia que ele não era salvo. Então quando Paulo fala para ele, olha, não faz nenhum mal para você, nós estamos aqui. Ele entra onde Paulo estava, que era lá na cela, na prisão, no cárcere interior, e pergunta para Paulo e seu companheiro, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Que devo fazer para que seja salvo? E olha a resposta, eu já até dei essa resposta, agora mesmo. Mas veja a resposta que o apóstolo Paulo deu. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus. Amém? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Veja que a resposta não foi assim. Moço, o senhor precisa frequentar a igreja. Tem uma senhora chamada Lídia, aqui na cidade de Filipos, tem uma igreja lá na casa dela, o senhor frequenta a igreja lá, o senhor vai ser salvo. Moço, o senhor se batiza, e o senhor vai ser salvo. Não foi isso. Moço, o senhor faça bastante caridade, bastante boas obras, o senhor vai ser salvo. Não foi essa a resposta. Qual foi a resposta? Vamos falar juntos? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus. Que devo fazer? Crer. Quem pode ser salvo? Quem quiser. Amém? Muito bem. Rapidamente, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Já estamos indo para o final. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Agora é assim. Nós vamos fazer a pergunta e a Bíblia vai responder para nós. Tá certo? Nós vamos fazer a pergunta e a Bíblia vai responder para nós. A pergunta é: quando posso ser salvo? Quando posso ser salvo? E a resposta, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, o Senhor Deus diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Amém? Quando eu posso ser salvo? É agora, é hoje. Eu não sei se você é salvo, mas se você ainda não é, você pode ser salvo agora, aqui, dentro dessa sala. E você pode voltar para sua casa, salvo, ser com certeza do céu, com certeza da sua salvação. Aleluia. Porque Deus está dizendo isso. Não é o pregador. Se fosse o pregador, você poderia até duvidar. Mas a Bíblia diz, Deus diz, e está escrito aqui na Bíblia: eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Um dia, lá na eternidade, Deus planejou a sua salvação. E um dia, na plenitude do tempo, Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e levou sobre ele os meus pecados, os seus pecados.
Ele nos socorreu no dia da salvação. Ninguém mais poderia fazer isso. E Ele fez por nós. E Deus está dizendo, agora é o tempo oportuno. Agora, o dia da salvação. Nunca na Bíblia você vai ouvir Deus dizendo, vai pensar no seu caso. Vai pensar. Nunca. Deus diz assim, hoje. Se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. É agora, é hoje, é agora. Amém? E a última questão, Hebreus capítulo 2, e eu encerro aqui. Nós falamos iniciando essa palavra, essa reflexão, que aqueles que não obedecem ao Evangelho sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E Hebreus capítulo 2, versículos 2 e 3, diz assim, se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Agora vem a pergunta: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Nós brasileiros temos aquela cultura do jeitinho. Para tudo se dá um jeitinho, né? E é famoso essa coisa do jeitinho brasileiro. E nós então achamos que para tudo se dá um jeitinho e que com Deus também a gente vai conseguir um jeitinho. Não é assim. Deus está dizendo agora para você, como você pensa em escapar, se você negligenciar essa tão grande salvação. Essa salvação que custou a vida do Filho de Deus, lá na cruz do Calvário. Não há maior sacrifício do que esse. Não há melhor sacrifício do que esse. Deus não vai aceitar nenhum sacrifício além do sacrifício do seu Filho. E Deus fala, se você negligenciar essa tão grande salvação que eu preparei, como você pensa em escapar? Que Deus ajude. Se você já é salvo, amém. Glória a Deus por isso. Agora compartilhe essa palavra com outras pessoas que não são salvas. Mas se você não é salvo, eu quero apelar para que hoje à noite você renda a sua vida ao Senhor. Convide o Senhor Jesus Cristo para entrar na sua vida e ser o seu Salvador e o seu Senhor. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Amém.